Bom, boa tarde, pessoal. A gente decidiu fazer esse processo de consultoria e trabalho semestral para a ST Blanks, que é uma empresa aí do mercado de pranchas de surf. Mais especificamente, ela desenvolve blocos para pranchas de surf, a jeito como chamam no mercado a matéria-prima para os shapers que desenvolvem o produto para o cliente final, né? Então, eles que desenvolvem para os surfistas usarem a prancha. Então, trata-se de uma empresa B2B, né, que desenvolve produtos para outras empresas, e a operação dela está dividida em 3 lugares, praticamente uma fábrica especializada em espuma no interior de São Paulo, a Sanco Espumas, que fica a parte mais administrativa e burocrática, e a fábrica estoque da Establanks, que fica no Guarujá, próximo ao Porto de Santos. A empresa ela trabalha com blocos feitos de poliestireno, que é o EPS, e polipropileno, mas o EPS representa 95% das vendas no momento, então é bom ressaltar que as ferramentas de gestão de operações foram usadas para esse produto e para os números dele em si. Bom, agora falando um pouco do perfil da empresa, primeiro olhando um pouco para atendimento e produção, o volume é considerado médio, porque apesar de ser um volume pequeno, ele representa uma fatia considerável do mercado. A variedade dos fluxos ela é bem baixa, né? Um processo bem padronizado mesmo. Os produtos são muito parecidos entre si, mudam um pouco na finalização só. Recurso dominante é pessoas, porque depende muito de uma parte manual para essa finalização. É, Incremento de capacidade são em grandes degraus, o critério competitivo de vocação é mais voltado à eficiência, por isso a padronização do atendimento e produção é alta e a variedade é média, mais voltada para baixo. Agora, falando dos produtos e serviços, o foco é muito mais voltado para eficiência e custo do que agilidade e flexibilidade. A demanda é bem imprevisível e também variável, porque é uma empresa que entrou há pouco tempo no mercado e vê sua demanda aumentando cada vez mais. Depende muito da época do ano também. O custo dos materiais de apoio é bem baixo. A margem de lucro, segundo as especificações do roteiro do trabalho, ela é alta, né, considerando que ela é maior de 20%. O volume de atendimento e produção é considerado médio também, assim como o apontado no último slide. O custo da falta de pessoal é baixo, a variedade, porque tem poucos colaboradores, consegue desempenhar próximo às outras empresas. A variedade dos serviços e produtos ela também é bem baixa, como eu falei, mais voltada para eficiência e custo. E os serviços e produção são bem escassos, né, considerando aí o contexto de pandemia, principalmente, falta de matéria-prima, e a vida dos produtos, né, que são pranchas, no final das contas, é longa, pode passar até de 2 anos, dependendo do perfil do surfista. Agora, falando um pouco da produção, os rendimentos da empresa estão no meio termo entre estáveis e altos e variáveis e baixos. Problemas de qualidade são poucos, a gente viu uma amostra de menos de 1% dentro do total. As empresas fornecedoras são bem limitadas, são poucas que têm essa tecnologia para produzir uma qualidade razoável, mas é um fornecedor bem confiável, na verdade é um fornecedor só. Mudanças de processo são poucas, restrições na capacidade também, a dificuldade de mudança é alta, né? Uma produção bem engessada, bem específica, e a flexibilidade da oferta é bem baixa. Também o prazo de atendimento é bem confiável. Agora, indo um pouco para a matriz importância e desempenho, a gente fez uma pesquisa com o público, avaliando os critérios mais importantes para eles no momento de comprar a matéria-prima e comparou a ST Blends com seus principais concorrentes aí, que são a Texel e a Rhino. Os pontos mais caros para os concorrentes são preço, rapidez da entrega, né, porque são negócios, eles precisam de agilidade com isso também. E a gente vê aí, comparando com os concorrentes, que estão adequados à qualidade bem alta, preço também, preço relativamente baixo, né, em relação aos concorrentes nesse momento. O atendimento também. Agora temos num setor de urgência aí, a marca, né, que é uma marca nova, como eu falei, então ainda precisa ser melhor introduzida no mercado, e a rapidez da entrega, que é um ganhador de pedido, primeira prioridade para os shapers, e a Steblank está desempenhando pior, ou quase pior, né, que os concorrentes. Bom, agora falando um pouco já do fluxograma, vocês conhecem, né? A gente tem um retângulo aí representando o processo, a direção do fluxo.
o retângulo arredondado representando início ao fim e principalmente o losango representando um ponto de decisão. Bom, então esse é o overview aí da operação da empresa. Mas aí, focando em atendimento, acontece basicamente assim: o cliente entra em contato e aí é avaliado se ele já conhece os produtos ou não, se é um primeiro contato. Se ele não conhece, é mandado um documento com as imagens e informações básicas e esclarecimento de dúvidas. E aí o cliente, a gente analisa, eles analisam se o cliente é consumidor final ou distribuidor. Se ele é distribuidor, tem uma tabela de preço específica, com preço mais baixo para maior volume. Se ele é um cliente final, um shaper final, ele tem um preço mais caro. E aí, se ele deseja algo, o pedido dele é anotado. Deixa eu passar, por favor. E aí é avaliado se o pedido dele, se o estoque comporta a quantidade pedida por ele. Se não, é pedido mais uma quantidade maior ao fornecedor. Se sim, já é feita a venda, já é cotado o frete e informado o preço ao cliente. Pode passar. É basicamente como termina esse processo, que é colhido um feedback, caso não esteja de acordo, e no final oferecido um desconto, caso o cliente não tenha gostado 100% da entrega. Pode passar. Bom, a ferramenta de qualidade que a gente utilizou foi o diagrama de Ishikawa, e nele a gente notou que o maior problema da empresa é a incapacidade no processo da expansão da marca. Isso ocorre principalmente por 4 problemas, que são o marketing, os concorrentes, os custos exagerados e a infraestrutura. Primeiro, na parte de marketing, a gente vê que não existe uma área comercial definida, então não existe pessoas focadas exclusivamente na parte de vendas e os processos internos não são delimitados, então acaba faltando uma organização interna. Os concorrentes, eles já são um pouco mais consolidados, a empresa que a gente está falando é uma empresa nova, então está um pouco atrás dos concorrentes nesse quesito. Os custos exagerados da máquina, que custa cerca de R$400 mil, e os fretes elevados para o exterior, porque os principais clientes no exterior são Havaí e Estados Unidos, que são muito longe e os fretes são mais altos. E, por fim, o aluguel da empresa é muito elevado, que acaba implicando um pouco no preço dos produtos. Quanto ao layout e a teoria das restrições, a gente observou o layout atual da empresa, a gente notou que ele é coerente. A gente observa que existem espaços bem grandes para os corredores entre os setores de produção, o que é muito importante porque os blocos das pranchas de surf são grandes. Então, precisa ter uma área grande para poder manuseá-los. Bom, agora falando um pouquinho sobre gestão de capacidade, né, para ver se o processo ele é viável, ele é capaz de atender a demanda dos clientes e tudo mais. Então, a gente elaborou primeiro uma tabelinha e, felizmente, o Tino, né, que é o empreendedor, o dono da empresa, ele já tinha registrado em 2020 as incidências de erros que ele tinha na fabricação das pranchas. E a gente pediu para ele esses dados e a gente conseguiu fazer uma análise e algumas inferências utilizando as técnicas que a gente aprendeu em GO. Bom, a gente fez primeiramente o limite superior de controle, limite inferior de controle, para ver se o processo está sob controle, para ver se não tem algum problema na máquina, se tem alguma coisa estranha. A gente usou os cálculos que a gente aprendeu em aula e a gente concluiu que não, a gente não tem nenhum problema. Não temos nenhum outlier, não temos 7 pontos consecutivos abaixo ou acima da média, ou crescente, regra do terço. Então, é um processo que está sob controle. Além disso, ele também falou para a gente que ele não gostaria que ultrapassasse por mês 10 erros, né? Porque isso geraria um custo de R$1.000 e ele não estava disposto a arcar com esse custo. Então, a gente elaborou uma tabelinha onde a gente colocou o limite, a gente colocou a incidência de erros e a gente chegou no resultado que ele não passa dessa margem que ele estipulou para a gente. Então, não tem nenhum problema com a produção, a gente não precisa rever todos os seus preceitos de produção. Além disso, a gente planejou, a gente estudou um plano de produção para ele. Então, ele tem a possibilidade de adquirir 2 máquinas, 3 máquinas, só que a gente tem que levar em conta também a demanda, né? Se realmente faz sentido, é viável financeiramente falando, ele comprar mais uma máquina. E a gente utilizou também os conceitos aprendidos em aula.
eu coloquei aqui uma pequena tabelinha nesse slide que a gente consegue identificar o custo de uma máquina, que é de R$200 mil, a receita unitária, o custo, né? Então ele tem um lucro de R$40, e quais seriam os lucros máximos utilizando a demanda máxima de uma, duas ou três máquinas. Bom, o que a gente conclui, então? Esse gráfico aqui, ele vai falar sobre a demanda e a receita, ou seja, qual é a receita máxima que ele conseguiria com uma máquina, com duas máquinas e com três máquinas. Esses números aqui em cima, essas três tabelas, eles indicam para a gente exatamente o tempo em que a demanda vai ser máxima capaz para uma máquina. Então, por exemplo, para uma máquina, em 6,15 meses, ela não consegue atender a demanda. Então, para duas máquinas, a partir de 20,35 meses, a demanda ela é maior do que a quantidade que ela consegue produzir. Na terceira máquina, a partir do mês 28,66, a máquina não é capaz de atender a demanda. Só que a gente tem um problema também, que é o custo de aquisição dessa máquina. Então, a gente fez um cálculo utilizando esse custo. E a gente chega num gráfico um pouquinho diferente, né? Que é o gráfico do lucro máximo. Então, utilizando uma máquina, a gente vai conseguir ter uma viabilidade financeira em aproximadamente 10 meses. Ou seja, não vale a pena trocar, não vale a pena adquirir uma segunda máquina até 10 meses, porque a gente tem um custo de aquisição e a demanda, 1.350 nesse primeiro mês, nesses primeiros 10 meses, eles conseguem suprir as necessidades. A partir do 10º mês, vale a pena a gente adquirir uma nova máquina, porque a gente já conseguiu preencher esse gargalo, preencher, na verdade, esse espaço de custo de máquina e de demanda, e isso segue até o mês 22,2, onde também vale a pena adquirir uma terceira máquina para conseguir ficar proporcional à demanda, né? Acompanhar a demanda. Perfeito. Bom, falando então dos planos de ação que a gente elaborou, basicamente o primeiro em relação à área comercial, eles não têm uma área comercial, então seria muito interessante para ampliar principalmente essa gama de clientes, pensar mais também no branding, e o salário pode ser variável, então ele vai ser proporcional à quantidade de clientes que essa pessoa trouxer. Seu impacto pode ser gerado apenas por uma pessoa que vai ser responsável por isso, então o salário vai ser proporcional justamente ao impacto financeiro que essa pessoa gerar para o empreendimento. Segunda questão é participar de eventos locais, isso porque hoje em dia eles não têm como dar matéria, enfim, amostra grátis, que a matéria-prima é muito alta, é muito cara, então você daria uma amostra grátis reutilizável, no sentido que você pode apresentar sua matéria-prima várias vezes em vários eventos locais. Isso fortalece também, seja nessa questão do localismo, então você fortalecer empresas que estão situadas ali perto de você e cria esse sentimento de comunidade, né? Amplia o network. Terceiro ponto que a gente pensou também foi em relação a uma nova localização, porque o aluguel hoje em dia é considerado alto, então seria um aluguel mais acessível, também pensando nessa questão do frete, né? Dependendo do lugar que for alocado, pode diminuir a questão do frete, e alocar o dinheiro em novos investimentos. Então, um investimento, por exemplo, de comprar uma máquina nova, que é uma questão que já está no radar do TIN hoje em dia. Essa é uma medida emergencial, mas é uma medida que pode ajudar bastante. Outra questão também muito interessante pensar é transformar um empreendimento em uma sociedade, trazendo, por exemplo, um ex-surfista profissional ou até um surfista profissional atuante ainda, e vincular a marca justamente a esse atleta profissional. Porque esse atleta profissional vai precisar de matéria-prima para fazer as próprias pranchas, e ele vai se impulsionar com isso, e ao mesmo tempo que pode ser uma oportunidade de empreendimento para ele fora desse ramo apenas dos eventos. Então, vincular essa imagem e trazer caixa podem ser coisas benéficas para esse momento. E pensando nos nossos últimos dois também, planos de ação que a gente imaginou, basicamente são em relação a acompanhar o que a gente está propondo, então, o crescimento da demanda conjuntamente com essa questão que a gente elaborou os gráficos, então, justamente para pensar nesse momento exato de adquirir uma nova máquina para ampliar a nossa produção dele em geral. E o sexto plano de ação que a gente pensou foi justamente pensando no fortalecimento do branding, então, realmente crescer nas redes sociais, e para isso, contratar uma empresa de comunicação para o controle e para o monitoramento das redes sociais e tentar gerar um maior engajamento em relação a isso.